Mais um episódio dos 5 Perguntas da Assets está no ar. Maurício Pani, CFO do Alley Combustíveis, é o nosso convidado de hoje. Formado em Administração de Empresas, pós-graduação em Finanças pela Vanzolini e MBA em Finanças pelo BMEC, Maurício acumulou, ao longo dos seus 25 anos de carreira, ampla experiência em gerenciamento de projetos, serviços compartilhados, auditoria e controles internos e compliance. Muito focado na otimização e digitalização de processos para melhorias de eficiência e gestão de desempenho, Maurício dá a sua opinião sobre os principais desafios encarados por um executivo de finanças em um mercado emergente, comenta como sua experiência em auditoria interna contribuiu para o desenvolvimento da sua carreira e a importância da capacidade de influenciar para exercer o cargo de CFO. Aproveite o conteúdo, ele foi pensado em você, o profissional de finanças. Olhando hoje, refletindo hoje sobre a experiência que eu tive, eu acabo entendendo que ela foi fundamental. Assim, é uma super oportunidade, né, para as diversas carreiras, mas especialmente carreira dentro da área financeira, ou seja, no caminho para se tornar um alto executivo de finanças, um CFO. Essa passagem pela auditoria interna, né, ela amplifica a capacidade analítica da pessoa. Basicamente, né, ou seja, transitando por processos, transitando por sistemas, sempre uma clara diretiva no sentido de preservar os interesses dos acionistas. Como eu costumo brincar, na auditoria você sempre entra na casa pela porta da cozinha, então você realmente você conhece o processo, você conhece a área, você conhece a organização, e feito isso ao longo do tempo, ou seja, isso realmente amplifica bastante, né? Ou seja, se você continua na empresa, ou mesmo que você não esteja na mesma empresa, mas você leva consigo essa amplificação dessas capacidades. Imprescindível, consequente à transformação, né? Ou seja, hoje a gente já vive, né? Ou seja, uma nova perspectiva sobre o que é finanças e sobre o que se espera, né, da área de finanças. Justamente essa é uma das características que viabiliza que finanças agregue ainda mais e agregue cada dia mais para o negócio comparado com outrora. Ao longo do tempo, os resultados, né, eles só acontecem de maneira sustentáveis quando existe uma perspectiva de ganha-ganha. Em muitos casos, é justamente o CFO tendo esse potencial, tendo essa capacidade de influenciar, de persuadir, que justamente facilita e colabora para que esse caminho seja efetivamente atingido. Eu diria com muita tranquilidade que os aspectos comportamentais, né, e alinhamento de mindset, eles são absolutamente preponderantes. É improvável que, seja numa região, tomemos América do Sul, tomemos América Latina, né, ou seja, com ao redor de 15 países, ou seja, todos muito específicos, com regulamentações muito específicas. Cada país tem a sua especificidade. Você pode se debruçar nisso, ou seja, durante longos anos para entender detalhadamente cada uma das circunstâncias nos diferentes países, mas isso assim pode te tomar um tempo tão grande, né? Ou seja, que ao final, quando você acabar de entender tudo, quem sabe tenha passado o tempo de você realmente gerenciar e liderar isso de maneira efetiva. Por isso que eu dou um aspecto preponderante, né, para a questão de behavior e de mindset. Você tem a base unânime de finanças naquilo que se refere a relacionamento com bancos, ou que se refere à contabilidade, ou às normas internacionais, ou às questões de controlling e assim por diante. Então, a partir daí é muito mais você conseguir liderar entendendo de uma forma como que através de um exercício de empatia, né? Ou seja, como que as coisas estão efetivamente acontecendo em cada um dos países. É onde você começa a conseguir construir de maneira colaborativa com os espertos, com os especialistas que você tem que ter em cada país, dependendo do tamanho do negócio que você tem naquela determinada geografia. Não dá para fazer gerenciamento detalhado com micromanagement à distância. Isso para mim seria o caminho mais equivocado, né? E com mais potencial de um tremendo tropeço, sem efetivamente atingir aquilo que seja necessário.
absolutamente fundamental. Para fazer um exercício transformacional, você precisa voltar, né? Ou seja, na base de finanças, seja dos processos, ou seja, das especialidades, ou seja, inclusive da questão dos sistemas, né? Ou seja, toda a parte de tecnologia, e tem que ponderar isso e sair com fórmulas, né? Que te levem ao próximo nível, né? No que se refere à efetividade e à eficiência dos serviços financeiros. Tentando dar um exemplo para não ficar tão teórico. A gente vem de uma estrutura ou de uma cultura, né, de finanças, né, ou seja, das gerações anteriores, onde tinha aquela coisa dos financeiros, tinha brincadeiras que falavam, não, chapéu preto. Então isso tudo mudou. Hoje em dia é completamente diferente. Toda a parte transacional, né, uma parte importante do transacional, que ela pode ser simplesmente automatizada. A jornada digital está aí para a gente exacerbar, né, todas essas possibilidades. A transformação, ela traz consigo, né, ou seja, o imperativo de que você deve transitar e deve começar a sua jornada digital ao mesmo tempo em que você tem que conseguir separar e entender claramente aonde que fica o potencial agregador de valor do lado de finanças. Ao final da jornada, você passa a ter uma coisa muito mais voltada para a digitalização, enquanto o aspecto qualitativo é onde nasce, né, ou seja, com um enorme potencial, uma área de finanças, né, e uma pessoa de finanças muito mais próxima do negócio e com muito mais capacidade e potencial de sofisticar e agregar valor tangível para os negócios da empresa. Com a globalização e ao longo dos tempos, as empresas europeias, elas, em geral, elas passaram a conhecer mais esses mundos emergentes, essas regiões e países emergentes. A coisa do desconhecido, eu acho que ficou um pouco para trás. Contudo, não deixa, né, de existir o desafio para o CFO, né, de conseguir se transformar, né, na referência de um exercício que assegure gestão de risco, que assegure compliance, né, e que assegure a capacidade, né, ou seja, de traduzir de alguma maneira inteligível, se possível, né, para que eles entendam as nuances. Tudo que eles aprendem, né, ou seja, ao longo do tempo muda, porque aqui é muita volatilidade. Né? Ou seja, as multinacionais europeias para as multi-europeias definitivamente não é um processo simples de acompanhar. Já não é tão assustador como foi em algum momento, mas isso não exclui, né? E não acabou por ainda não eliminar que o CFO mantenha, né, de certa maneira, uma tranquilidade de que a gestão dos riscos, né? Ou seja, todos os riscos que surgem de um cenário tão instável, eles estão sendo propriamente gerenciados. Eu tenho uma, né, que eu guardo e por vezes por outra eu repito, né? Para mim, liderança não é a respeito de resultados, mas sim a respeito de cuidar das pessoas que produzem os resultados.